Por isso que eu peço que os irmãos, então, abram o livro de Jeremias, capítulo 2, então. Quem já está em Jeremias vai virar uma, duas páginas aí. Capítulo 2, lá no verso 23. Verso 23. Capítulo 2, verso 23. Muito bem. Ele aqui, o livro de Jeremias, um profeta ali que Deus levantou na nação de Judá, Israel. A nação do norte ali, Israel, já tinha sido deportada, Fred ali ficou a nação de Judá, e agora uma nação cheia dos com a sua adoração, uma nação ali que ainda celebrava a Páscoa do Senhor, uma nação que tinha ali no templo em Jerusalém o seu culto ali ao Senhor, tinha ali ainda os seus sacerdotes, tinha ali ainda os seus líderes, tinha ali os líderes também do povo, um rei, ou pelo menos alguém ali já nomeado para ser rei, tinha ali também os seus desafios como uma nação, e Deus levanta então Jeremias nesse tempo, ele está ali já no finalzinho do reino, próximo de quando a Babilônia vem para invadir Judá, e é um profeta. E é interessante que um homem de Deus, e ele com as suas profecias, Denilson, ele foi ali acusado, ele foi ali perseguido, ele foi depois preso, ele foi ali tentar matar, porque a profecia dele com relação àquele povo, àquela nação, àquele templo, ela não mudava. A profecia era, olha, virava para o rei, a hora Deus mandava profetizar para o rei, falava, olha, aí se entrega, porque você, se não se entregar, todos serão mortos e vocês não vão mais viver. Virava ali para os líderes, para os sacerdotes e também os confrontava. Ora, a profecia era para esses líderes dos sacerdotes, ora para os líderes do povo e falava, olha, não adianta, se entregue, se vocês querem ficar vivos, se entregue. A fúria do Senhor com relação a idolatria é tão grande que nós, se você não se entregar, todos vamos morrer. Vai ficar somente aqui nessa nação um remanescente. E aí aqueles líderes muitas vezes foram ao rei e falavam assim, rei, o senhor tem que mandar prender Jeremias, porque esse homem está deixando o povo desanimado para a guerra. Entregar, falando que nós não vamos conseguir vencer. O rei então obedecia aqueles líderes, mandou jogar Jeremias lá numa cisterna. Aí Deus providenciava alguém para ali ajudá-lo. Aí depois essa outra pessoa lá, um etíope, foi no rei e falou, rei, para que o senhor está fazendo isso com Jeremias? Só vai aumentar sobre o senhor a culpa. Aí o rei, não, vai lá salvar Jeremias. Nem o rei sabia o que ele queria. Ora queria ouvir as palavras de Jeremias, ora não. Ora chamava Jeremias em segredo e falou assim, me conta a verdade, Jeremias. O que vai acontecer com a gente? É só eu e você aqui. Ele falava, rei, se entrega. A fúria do Senhor com relação à idolatria da nossa nação está consumada. Se entrega, porque aí poderemos salvar alguns poucos. Vai para a Babilônia. E aí essa nação ainda vai ficar viva. Agora, se o Senhor ficar e lutar, nós vamos morrer. Aquele que não morrer de espada vai morrer da fome. Vai sobrar aqui pouquíssimos. Se entrega. Fala com ele, então vai embora, Jesus, não conta isso para ninguém. Então, essa é a história desse homem. Um homem que profetizou ali no final do reino de Judá. E eu queria ler essa passagem, porque essa passagem, embora dura, ela faz lembrar muito para mim o nosso tempo aqui de hoje. O nosso tempo da Igreja do Senhor de hoje. Como a Nicole ministrou aqui, acho que a Rosana falou um pouco disso também. Essa passagem, ela trouxe aqui, quando eu li ela aqui, outro dia, ela trouxe na minha mente a igreja nos tempos atuais. E a pergunta que eu me fiz é o seguinte, Claudinho, se a igreja dos tempos atuais, ela é tão diferente, Robson, da igreja daquela época de Judá. Será que nós somos tão diferentes? Melhores, temos um relacionamento tão mais íntimo com Deus, Denilson, do que aquele grupo de sacerdotes. Vamos nos comparar ali com os sacerdotes, vamos nos comparar com a igreja de Jerusalém naquele tempo.
Vamos trazer a adoração nos dias de hoje, Claudinho, com a adoração que tinha naquela época. Então, uma das coisas que Jeremias levantou, e ele falou a respeito da adoração daquela nação naquela época, está aí no capítulo 2, no verso 23, ele disse assim para aquela nação, a adoração daquele povo naquele determinado momento. Um povo que tinha ali no templo, um povo que jejuava, um povo que cumpria o sábado, um povo que dizimava, um povo que frequentava as reuniões de sábado ali do culto, mas Deus levanta uma voz para avisar para religioso a respeito da sua adoração. E ele fala assim: você diz, não tenho mancha nenhuma, não adorei as imagens de Baal. O povo então dizendo para Deus, não tem mancha nenhuma, não adorei as imagens de Baal. Mas como pode dizer isso? Vá a qualquer vale da terra e veja como agiu. Reconheça o que fez. Eu grifei isso aqui. Reconheça o que fez. Olha que palavra dura. Você é como a fêmea do camelo, inquieta, desesperada para encontrar um macho. É como a jumenta selvagem que fareja o vento na época do acasalamento. Quem é capaz de conter seu desejo? Os que a desejam não precisam procurá-la, pois você vai eles. Quando parará de correr? Quando deixará de ofegar por outros deuses? Mas você diz, não adianta falar comigo, estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e irei atrás. A nação de Israel é como um ladrão que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. O povo, os seus reis, os oficiais, os sacerdotes e os profetas são todos iguais. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado que a tua palavra, Pai, é viva e eficaz. Obrigado, Pai, que a sua palavra nos limpa, nos purifica, nos encoraja, Senhor. A sua palavra, Senhor, nos admoesta, corrige, Pai, o nosso rumo, a nossa direção, principalmente com esse objetivo de nos encorajar a prosseguir. Nós te pedimos, Espírito Santo, que nessa manhã o Senhor fale conosco. Nós cremos que o Senhor já tem falado aqui através desse culto, Pai. Então nós te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, então aqui, como eu falei, o contexto é esse. A nação de Judá, muito próxima ali, já de ser deportada, de ser invadida. Jeremias, então, ele profetiza. E Jeremias profetizava como a gente leu aqui, ele profetizava para o povo, muitas vezes para os reis, muitas vezes para os oficiais, aqueles líderes daquela nação. Muitas vezes a profecia era para os sacerdotes, outras vezes era para profetas que estavam profetizando para o rei, falando assim: rei, não vai acontecer nada disso que Jeremias está falando, o Senhor é conosco, nós estamos adorando o Deus verdadeiro. E agora ele reúne todo mundo, ele fala assim: olha, eu estou falando isso aqui para o povo, para os reis, para os oficiais, para os sacerdotes e para os profetas que ainda tem nessa nação. Vocês são como uma fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar um macho. Isso ele estava falando a respeito ali, Lucinho, da como vocês são sedentos. Como vocês são sedentos em adorar outros deuses. Em adorar Baal, em adorar Azerá, em adorar o sol ali, o Deus do Egito, em adorar tantos outros deuses, a Moloque, oferecendo seus filhos. Como essa nação chegou? Como chegou num ponto de ser como uma jumenta selvagem que fareja na época do acasalamento, doida para pecar, doida para abandonar o seu Deus. Se a gente pegar aqui na história de Israel, aqui quem reinava era o filho de Josias. Aqui, se não me engano, eu sou meio ruim com o nome. Mas um pouquinho antes, o seu pai, Josias, ele fez uma reforma em Judá.
Ele fez uma reforma em Judá, onde era um lugar para adorar a Deus, ali tinha um poste ídolo, onde a nação estava em adoração, pedindo chuva, pedindo plantação, pedindo que os deuses mandassem chuva e semente e prosperidade para aquela nação. Antes de Josias, também teve um rei, se não me engano, foi um rei terrível, que ofereceu seu próprio filho queimado em sacrifício a Moloque. E antes Manassés também teve um outro rei chamado Ezequias. Muitos lembram de Ezequias porque ele orou ao Senhor, estava com uma doença terminal, e ele orou ao Senhor, e o Senhor deu a ele mais 15 anos. Vocês são crentes, gosto de crente por isso. E Deus deu uma palavra para ele e falou assim: coloca a sua casa em ordem. E ele não tinha nem filhos, então. E nesses 15 anos ele teve Manassés, que foi tido como o pior rei, o mais idólatra. Deus então dá 15 anos para o abençoado, pôr a casa em ordem. O homem então agora tem filho que vai suceder ele, e em vez de pôr a casa em ordem, parece que ele criou uma desordem, né? Manassés então foi o pior rei, chegou a ponto de oferecer o seu em sacrifício idólatra. Mas Ezequias, querido, a idolatria chegou a tal ponto no reinado de Ezequias, que Ezequias juntou ali os levitas, os sacerdotes, e foi fazer uma reforma religiosa naquela nação, assim como Josias fez também, o pai aqui de Jeoaquim, se não me engano, a ponto de chegar dentro do templo, aquele templo bonito que Salomão consagrou ao Senhor, vocês lembram? Orou, consagrou ao Senhor, e chegar dentro do templo, os levitas falavam assim: não, isso aqui foi consagrado a Baal, o que isso aqui? Tirar isso aqui. Isso aqui foi consagrado à deusa dos Sidônios, vamos tirar isso aqui. Isso aqui é um poste ídolo consagrado a Moloque. Vamos jogar isso aqui fora. Dentro do templo que Salomão consagrou ao Senhor. A que ponto essa nação chegou, onde dentro do templo, a gente sabe que Deus não habita em templos feitos por mãos, mas ali era o simbolismo da presença de Deus, sim ou não? Ali era como um tabernáculo, um lugar físico, o povo agora não precisava peregrinar, então ali era o tabernáculo de Deus, representando a presença de Deus. E dentro daquele lugar onde representava a presença de Deus, tinham vários outros elementos consagrados a outros deuses. A que ponto chegou aquela nação? Uma nação que fareja o vento para cair numa idolatria. Uma nação que celebrava a Páscoa, mas dentro do seu templo tinha vários outros deuses. Uma nação que guardava, mas o seu próprio rei oferecia o seu filho a Moloque. Uma nação que dizimava, que jejuava, mas dentro do seu templo também adorava. Uma idolatria. Uma adoração ao Senhor por obrigação, por religiosidade, mas o seu coração já estava longe do Senhor há muito tempo. Sabe, meus amados, e eu tenho esse hábito sempre de fazer um paralelo das épocas antigas com as nossas épocas atuais. Eu fico me perguntando se a Igreja do Senhor, nos dias de hoje, no século 21, 2025, se nós também não trouxemos vários elementos idólatras, Julião, para dentro da igreja. Se nós também, como aquele povo, dizimamos, ofertamos, jejuamos, quem jejua, trouxemos para dentro. A gente sabe que o templo hoje somos nós. Mas se nós não trouxemos para dentro desse templo, para dentro da nossa vida, ídolos,
como aquele povo de Judá, Israel também levou. Nossa vida não seja um ídolo ali de bronze ou de prata, que a gente vai ajoelhar sobre ele. Mesmo crendo no Senhor, nós vamos ajoelhar sobre ele também, pedir que mande chuva. Mas talvez a sede nossa por dinheiro seja um ídolo tão grande que a gente está rendido, a igreja do Senhor está rendida sobre uma prosperidade que invadiu ela e está dentro do templo do Senhor. Talvez seja um ídolo de ouro, de barro, mas a sede de poder que a igreja tem hoje, a sede de reconhecimento, a sede de ser uma igreja influente politicamente, é tão grande que nós já esquecemos do Senhor e fazemos política com o nome da igreja. A bancada evangélica, não tem isso? Aí, ó. A bancada evangélica. Entrelaçado nas ruas, no nosso meio mesmo, vendo quem tem necessidade, as viúvas, os órfãos. Nós estamos entrelaçados nos corredores do Congresso, fazendo política, falando, olha, nós temos 33% de votos dessa nação. O que nós vamos para aprovar isso, para aprovar aquilo? Deuses. Nós somos como a fêmea do camelo, inquieta e desesperada para encontrar um macho. Idolatria. Olha se essa palavra não serve para nós. Quem é capaz de conter o desejo da igreja de hoje? A igreja que briga por nome, por placas, que briga por pontos, por riqueza, por dinheiro, gosta de honrar homens. E aí a gente entra no que a Nicole nos ensinou, que a gente orar, Senhor, é melhor dar do que receber. Traz essa realidade no meu coração, mas na igreja você receber do que dar. Pastores, vou colocar pastores, riquíssimos, mega milionários, mega. E eu acho que pastor tem que ganhar bem. Vou defender aqui agora, meus amigos. Tem que ganhar bem. Porque tem hora que aguenta cada pepino, não é, Anderson? Cada B.O. E o homem tem que ter tempo para buscar ali o Senhor, tem que consagrar, o homem tem que ser psicólogo, o homem tem que entender de finanças, o pastor tem que ganhar bem, mas hoje os pastores são mega milionários. Mega. Andam até com segurança. Tem ou não tem, Jorge? Aí, ó, o Jorge está mais invocado que eu. Aí eu vou fazer igual era tu que dizes, estou brincando. Eu não duvido mais de nada. Uma igreja de santarrões. Santarrões. Sabe o que é santarrões? Eu arroto aqui a minha santidade. Vamos para o céu. Nós vamos para o céu. O céu é minha herança. E sabe recitar versículo de có e salteado. Mas deve saber também o que faz a gente ir para o céu é a graça do Senhor, não é nada que eu faça, é só pela misericórdia do Senhor. Não, eu vou para o céu porque aqui é uma igreja santa, a gente ajuda ali na Pedreira Padre Lopes, a gente distribui marmitex aqui no São Marcos, no bairro São Paulo ali, eu faço isso, eu falo que nós somos muito bons. Eu sou muito santo. O negociante. Está vendo essa igreja aqui, Lucas, que você tem hoje?
que não é sua, que é do Senhor. O Senhor só te chamou para cuidar desse povo, que o povo é a igreja de Deus. Você entende, Lucas? Isso não acontece, não. Mas não aqui, eu tenho certeza. Mas acontece, infelizmente. Entende que esse povo é seu. O pastor entende que esse povo é dele. Que esse ponto é dele. E eu estou falando do que eu já vi. E vende a igreja ponto para o próximo pastor. Quem já ouviu falar isso aqui? Ninguém, né? Então vocês tampam a orelha e fazem de conta que vocês não ouviram. Vende o ponto com as ovelhas. Estou vendendo as ovelhas. E o ponto. Tem uma arrecadação de tanto. Negócio. Hã? É isso aí, né? Tá vendo? É bom ter gente inteligente que eu não estou sem sabendo. Vende. Eu negocio com você. Negociantes. Vamos chamar o fulano aqui, tem agora, estourou o profeta Mirim lá, né? Gente boa. Miguel, né? Que é o nome dele, né? Não é Miguel, não. Brincadeira. Vamos dar ênfase ao que precisa. Mas sabe por que convidam? Porque ele arrecada. Que arrecada. Eu já... E era um homem de Deus ali, e ele falou assim, não... que minha igreja vai crescer e eu vou poder ter uma Hilux. Eu não consegui entender a relação. Eu acho que o Lucinho deu uma igreja aí por fora. Ele tem uma Hilux. Hoje eu estou comprando com você, João, a igreja vai crescer, eu vou poder ter uma Hilux. Eu até hoje eu não consegui entender a relação. Igreja possessiva. Pastores acham que são donos. E pode falar assim, fulano, não, aquela menina ali não é para você não. Você vai casar, mas aquela ali não é para você não. O outro já fala, não, é aquela ali que você tem que casar, gente boa. Aquilo ali é Deus que revelou. Falando em nome do Senhor. Jeremias falava isso tudo. Ele falava assim, ai desses profetas que falam, que estão falando em nome do Senhor. Lê depois Jeremias, é exatamente o que a gente vive hoje. Uma igreja cheia de conhecimento. É curso disso, curso daquilo, eu não sei, ofereço isso, aquilo. E tão pouco uma igreja de amor. Uma igreja de arrependimento. Uma igreja com o coração no Espírito Santo de Deus. A gente busca fama, sucesso, dinheiro, reconhecimento. Reconhecimento, então, parece que está na veia das igrejas hoje do Senhor. Grandeza, porque eu tenho 40 ministérios. Porque hoje nós somos 350 igrejas. Porque nós chegamos na África. E como aquele povo, o Senhor olha para dentro do templo e vê lá a adoração ao Deus da fama. A gente buscando fama, buscando reconhecimento. Aí o Senhor olha ali, a gente chega no templo e olha ali o Deus do dinheiro, buscando ali Azerá. Azerá, manda chuva, prosperidade, a deusa aqui chuva para a gente colher. Aí a gente olha para lá e tem Moloque dentro da igreja. Não, porque eu tenho que passar para os meus filhos, é isso, que o mundo é esse, o mundo é difícil. Então você vai sacrificando seus filhos. A geração que vem, se nós já somos uma geração que vem, então, está mais idólatra porque vê a nossa idolatria. E a gente vai sacrificando nossos filhos. Olha, querido, não preocupa com Deus, não. Vai estudar, vai fazer uma faculdade e sua vida vai dar certo. Moloque, vamos entregando os nossos filhos. Isso quando nós não adoramos a cultura, não adoramos
essa santidade que nós nos colocamos. E Jeremias falou assim para aquele povo, para aquela nação: quando deixará de ofegar por outros deuses? Quando parará de correr atrás deles? Mas nós dizemos: não adianta falar comigo, eu estou apaixonado pelos deuses estrangeiros e irei atrás deles. A nação de Israel é como um ladrão que só fica envergonhado quando é pego em flagrante. Nós não temos mais aquele arrependimento genuíno sozinho. A gente não tem nem vergonha de ser assim mais. Nem vergonha. Nós já estamos aceitos que é dessa forma, que a igreja tem que ser. Cheia de ídolos. E a gente vem aqui, vai na célula, dá o dízimo, levanta a mão e vamos sempre confiando na graça do Senhor. Queridos, eu queria ler o último texto, lá em Romanos, capítulo 7, abra aí comigo, vamos terminar. Romanos, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele fala algo honesto. E quando a gente vê alguém falar algo honesto, movido pelo Espírito Santo, a gente tem que pegar para a gente. E essa semana, eu meditando sobre alguns versículos, eu pensei que eu estava mais ou menos enrolado, igual o apóstolo Paulo. Eu falei assim, sabe? Eu falei, olha, tem hora que eu me esforço para ser uma pessoa boazinha, para ser um cara, gente boa, mas na hora que eu olho mesmo a fundo, não tem nada de mim, nada dentro de mim parece que é bom. Não precisa ficar com dó de mim, não. Eu falei, gente, fazer um negócio, chego lá e não faço o que eu quero. Eu quero falar um negócio, eu não consigo. Eu não quero fazer um trem, eu vou lá e acabo fazendo. Então, esse texto, vocês já podem imaginar pelo que eu estou dizendo aqui, e realmente eu olhei para dentro de mim e vi isso, falei, Senhor, das duas uma, ou eu vou dizer, ou realmente eu tenho que operar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viver, eu tenho que respirar na graça do Senhor e confiar que a graça do Senhor pode me transformar. E é esse convite que eu quero fazer para a gente nessa manhã, lendo esse último texto, lá em Romanos, capítulo 14, fala assim, o problema não está na lei, pois a lei é espiritual e boa, o problema está em mim. Olha para mim e fala assim comigo, se você tem coragem. Fala assim, ó, o problema está em mim. O problema não está no pastor, o problema não está na denominação, o problema não está na minha mulher, meus filhos, não está no trabalho, às vezes, que não está vendendo. Fala assim comigo, o problema está em mim. Primeiro ponto de uma igreja honesta, verdadeira, séria, que quer arrependimento, que quer buscar o Senhor, é reconhecer que o problema está em mim. Assim, se o problema está em mim, pois eu sou humano, eu sou escravo do pecado, eu não entendo a mim mesmo, pois eu quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, eu faço aquilo que eu odeio. Faço aquilo que eu odeio, mas eu sei que o que faço, isso mostra que eu concordo com a lei, que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim eu vou lá e faço, eu faço. Então, se eu faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim descobri essa lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Em outra tradução fala assim, eu percebo que o mal reside dentro de mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo há outra lei dentro de mim que está em guerra e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como eu sou miserável!
Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana sou escravo do pecado. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida, a lei do pecado que leva à morte. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida libertou da lei do pecado que leva à morte. Queridos, essa semana eu estava pensando assim, falei, não tem jeito, não tem nada de bom. E só me restou, eu disse, duas opções. Ou eu realmente acreditar que não tem jeito, não tem jeito, eu não tenho jeito de ser bom, eu dou vacilo toda hora, é um trem que eu não quero fazer, eu faço. O trem que eu faço, não, isso aqui eu sei que eu vou fazer, que é do Senhor. Eu vou lá e falar, não vou fazer isso agora não. Do bode fala, vou largar esse negócio. Ou realmente nós, como igreja, vamos fazer uma reforma dentro da nossa vida e viver de fato pela fé. E eu sei que é um jargão nosso viver pela fé, mas realmente não tem a não ser a gente viver pela fé na graça de Deus. Eu olhar para dentro da gente e falar, Senhor, eu vou confiar nessa palavra. Eu já olhei para dentro de mim, não dá. Mas eu vou confiar nessa graça, eu vou confiar no Senhor, eu vou confiar no poder da graça do Senhor, o poder que me libertou, o poder que me transportou desse império das trevas, que eu quero fazer uma coisa e não consigo, ou que eu não quero eu acabo fazendo, para um reino de amor. Um poder que a graça vai aumentando dentro de mim, vai me livrando de todas as coisas pecaminosas que eu fazia. Graça, fé. Acontece muitas vezes é que a gente sabe que é salvo pela graça, salvo pela fé, mas a gente não se esforça em viver nela mais. A gente está acomodado aqui dentro do nosso templo com os nossos ídolos e está tudo bem, achando que está tudo bem porque nós somos salvos pela graça. Olha a diferença de quem realmente... Por isso que eu falo que fé não é só essa palavra que a gente usa sempre. Vou viver por fé. Não. A gente tem que viver, a gente tem que experimentar. Aquilo que a gente, que né, como eu disse, Jeremias falou ali que o caminho e está ofegando para ir para outros deuses, a gente tem que estar ofegando, ansiando, com fome de viver desse jeito. Porque você já olhou para dentro de você e sabe que se você não viver desse jeito, você vai ser escravo do pecado por resto da vida. E um sintoma, não precisa levantar a mão, mas um sintoma que a gente não aguenta mais viver como Judá vivia, vindo na igreja, dando dízimo, levantando a mão, fazendo jejum, vindo na célula, mas adorando a riqueza, querendo reconhecimento, João Batista falou, ele que tem a primazia, ele veio primeiro, mas a gente quer a primazia para a gente, quer o reconhecimento, quer o poder, quer a fama, quer o dinheiro, quer crescer. Um sintoma que a gente não está vivendo desse jeito é a busca desesperada pela graça de Deus. É uma sede desesperada por esse amor, por essa graça, pela presença do Senhor, pelo Espírito Santo. Só existe um capaz de manter a gente vivos da vida, é o Espírito Santo de Deus. Aí minha pergunta essa manhã é o seguinte, você tem buscado a presença do Senhor? Você tem buscado essa presença do Senhor? Algumas coisas que podem medir, não quer dizer que se você estiver fazendo isso, você está buscando, não, porque naquela época faziam isso muito, conheciam muito, mas não tinham presença. Qual que é a fome da palavra de Deus que você tem aí dentro de você? Quanto tempo, vamos traduzir essa pergunta de uma, quanto tempo você dedica na oração? Quanto o Senhor lendo a palavra dele?
Quanto tempo você para um pouquinho, senta, olha para dentro de você e faz uma análise da sua vida, daquilo que te atrapalha, daquilo que te incomoda. Fala, meu Deus, eu só penso em trabalho. Senhor, eu só penso em dinheiro. Meu Deus, eu só penso nos meus problemas. Quanto tempo você parou numa cadeira, no sofá, na sua casa, diante de Deus, e teve uma conversa honesta? É fatalmente, se a gente não tiver essa sede pela graça, essa sede pelo Espírito, fatalmente nós vamos adorar outros deuses, achando que nós estamos adorando o Senhor. Eu não estou aqui querendo condenar a igreja do Senhor, a igreja do Senhor. E o Senhor falou que prepararia uma noiva para Ele, então Ele vai nos purificar. Eu creio que o sangue de Jesus realmente ele vai nos purificar. Ele vai purificar a igreja desse tempo, seja ela a igreja brasileira, americana, europeia, asiática, o Senhor vai nos purificar, porque Ele falou que faria isso até a morte. O papel do noivo é esse, purificar a sua noiva para receber a própria noiva. Agora, correndo atrás de outros ídolos e não se deixar ser purificada, não deixar ser limpa. Por isso eu creio que o Senhor vai levantar também Jeremias. Homens que vão falar conosco com amor, palavras que realmente vêm da parte do Senhor, palavras que vão fazer o Espírito Santo sondar o seu coração e o meu coração, se a gente tem coração no Senhor, se a gente está aqui como um religioso, um santarrão. Então, queridos, busque o Espírito Santo de Deus, porque só não há condenação em Cristo Jesus. Se a gente não tiver em Cristo Jesus, a nossa condenação já está certa. A lei do Espírito que nos libertou da lei do pecado. Só tem uma lei que nos liberta dessa idolatria, que é a lei do Espírito. Não existe outra coisa. Do Santo Deus. Querido, se você está envolvido demais, você acha que não tem solução, talvez os problemas subiram tanto a sua mente e o coração, é porque você, assim como eu, está precisando buscar mais a lei do Espírito. Se você só pensa na sua carreira, se você só pensa em crescer profissionalmente, o que não tem nada de errado nisso, toma cuidado com o Deus desse mundo, o Deus do dinheiro. Pode estar aí no seu templo e você acha que não. Ou a deusa da chuva. Se você quer reconhecimento, parece que tudo vem de Deus, você quer fama, você quer que seu nome seja, que chegue até o topo, como na Torre de Baal. Cuidado com esse Deus que está aí no seu coração. E eu queria essa manhã fazer uma oração e convidar você, como Ezequias e como o rei Josias, que fez uma revolução religiosa naquele reino. Ele fez ali, como Lutero fez, uma reforma. E como nós lemos aqui, Paulo falando, não delega isso ao pastor, não delega isso nem ao Espírito Santo. O problema está em mim. O problema está em mim. Feche seus olhos aí no seu lugar, vamos orar. E de olhos fechados, eu queria te convidar a fazer essa reforma, a olhar para dentro de você. E eu queria que você soubesse que o Espírito Santo de Deus, ele está nesse lugar. E o Espírito Santo de Deus é o único que te ama verdadeiramente. Ele te conhece. A Bíblia diz que
O Senhor, Ele sonda o nosso coração. O Senhor não veio aqui para te acusar ou para te matar, Ele veio para te justificar. Ele se entregou em amor, Ele se entregou em confiança. Porque Ele falou, olha, depois eu vou ver o fruto daquele penoso trabalho. Ele fez tudo isso por amor, por acreditar. Mesmo que a gente seja infiel, a palavra do Senhor diz que Ele permanece fiel. E Ele te ama, e Ele conhece. Ninguém precisou falar para Ele o que é ser homem, porque Ele conhece a natureza humana. Ele veio em carne. Porém, Ele não pecou. E Ele falou, olha, eu tenho que ir para o Pai, para deixar para vocês o Espírito. Sabe, queridos, mas se a gente na nossa adoração, nossa casa, nós somos templo desse Espírito. Se no nosso templo está cheio de outros deuses, que o Espírito Santo tem falado nessa manhã com você e comigo, olha, vamos fazer uma reforma, vamos fazer uma reforma, vamos tirar esse... Foi sem querer, mas aconteceu que você está adorando o dinheiro. Às vezes você quer adorando o trabalho. Às vezes você quer ser grande demais, famoso demais, rico demais. Não que o Senhor não possa te abençoar e ser rico, etc e tal. Mas o que o Senhor quer fazer nessa manhã é uma reforma para colocar o Espírito dele no devido lugar. E tirar os outros deuses da nossa vida, os deuses do poder, os deuses da santidade, do santarrão, os deuses porque eu sou crente há 40 anos. Os deuses, as idolatrias desse mundo, desse tempo, talvez diferente daquele tempo, os deuses agora são outros. Mas o Espírito Santo está na porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Ele olha para nós e fala, vocês são a minha noiva. Meu Deus, isso aqui é fé. O que ele vê em nós? Uma noiva limpa, santa, uma noiva imaculada, que Ele vem buscar. Seremos essa noiva. Mas se a gente não entender que o problema está em mim, que sou eu que preciso desse Espírito, eu tenho que ter fome, sede, eu tenho que estar ofegante pela presença do Senhor. Porque se assim não tiver, os outros deuses vão vir na minha vida de maneira automática. Ó Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse amor, Pai. Meu Deus, quem confia assim na natureza humana? Quem confia assim em nós? Sabendo que nós rapidamente corremos para esses deuses dos tempos de hoje, Pai. Mas o Senhor permanece fiel. E nós estamos aqui agora invocando o Senhor, invocando para a Tua palavra esse Deus fiel, a esse Deus de amor, reconhecendo, meu Senhor, que a mudança tem que começar em mim. A Tua palavra é perfeita, o Espírito é santo, e a habitação aqui, Pai, muitas vezes está cheia de outros deuses. Então agora, meu Pai, no poder do Espírito Santo, o Evangelho de Deus é poder. Esse poder que pode me limpar, esse poder que me limpa, que me lava, que me purifica, que me santifica. O Evangelho de Deus é poder para todo aquele que crê. Agora, Pai, com o Teu Espírito novamente. O Senhor falou, Pai, através daquele texto da mulher samaritana, que rios de água viva fluiriam dentro de mim. Me dê dessa água, Senhor. Nos dê dessa água que limpa, que purifica, que santifica. Espírito Santo, volta de novo à minha vida. Começa a borbulhar de novo dentro de mim. Além, Pai, desse Espírito borbulhar, eu serei uma fonte do Teu Espírito, fonte de vida, não por mim, porque eu já vi que a minha natureza humana é pecadora, mas pelo poder do Espírito, que transforma todo aquele que crê.
Então, nessa manhã, Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor de novo. Venha para dentro dessa casa. Essa casa realmente é sua. Nós mandamos embora esses outros deuses, meu Pai. A idolatria, Senhor, ao dinheiro. A idolatria, Senhor, a mostrar. A idolatria, Senhor, desse tempo, de querer mostrar que está tudo bem, que eu sou o cara. Eu não sou nada sem o Senhor. Mas, na verdade, eu sou um idólatra pecador. Mas com o Senhor, meu Pai, eu sou amado, eu sou transformado. O templo está de volta, a adoração está limpa, ela está verdadeira. Eu posso adorar o Senhor agora novamente em espírito e em verdade. Limpa, meu Pai, limpa. E coloca dentro de mim de novo uma fome de te conhecer. Eu libero essa palavra aqui, uma fome de te buscar. Uma fome, meu Pai, e uma sede da sua presença, Espírito Santo. Não para porque o mundo já está condenado, mas para jorrar rios de água viva também dentro de mim. Eu sou um agente do Espírito Santo. Eu estou enraizado perto das águas. Eu vou dar fruto na estação correta. O mundo pode estar árido, mas eu estou pelas águas que fluem do trono de Deus. Espírito Santo, inunda agora a nossa mente, Senhor. Nos ajuda a crer nessa palavra. Não nos ajuda a esconder atrás da graça, falando, tadinho de mim, eu sou pecador. Não, eu amo essa graça, eu busco essa graça. Tem poder me libertar. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Eu sou santo porque o meu Senhor é santo. Eu sou perfeito porque perfeito é o meu Pai. Espírito Santo de Deus, mas volta com tudo. Mas volta, Senhor, trazendo de novo esperança, trazendo de novo a memória, trazendo de novo, meu Pai, que com essa graça e esse poder, eu posso todas as coisas em Ti que me fortalece. Eu abandono, meu Pai, esses deuses, eu tenho força para abandoná-los, porque o Senhor é comigo. Então nessa manhã, Pai, que a gente saia daqui com a Tua presença. Sela agora, Senhor. A Tua palavra diz que aquilo que a gente liga na terra terá sido ligado nos céus. E de novo, meu Pai, esse coração, um coração no Senhor, um coração no Teu Espírito, nas Tuas verdades, no Teu amor, nos encoraja, nos impulsione, Espírito Santo. Encorajador é o Seu nome. Nos encoraja a não viver, Pai, menos do que o Senhor para nós. Eu não aceito viver menos daquilo que o Senhor conquistou para nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos. Glória a Deus. Encerrar. Que essa semana a gente, não só essa semana, né, mas que comece essa semana, a gente possa buscar o Espírito Santo de novo com vontade, sentar ali e ler a Bíblia. Essa semana eu estava com tanto problema, Jesus, eu também não vou ler a Bíblia. Eu briguei com ele, eu também não vou ler a Bíblia. Vocês têm isso? Não, né? Eu sou mais mimado, né? O único filho homem é mais mimado. Eu também não vou ler, não. Cheio de B.O., eu sou nem para me dar uma forcinha, nem meu time está ganhando mais. Aí eu fui torcer para um time de basquete. Eu falei, meu Deus, não tem nada. Hein? Eu falei, também não vou ler a Bíblia. Aí depois eu pensei direitinho, eu falei, agora que eu estou precisando ler mais. Eu estou precisando buscar o Senhor, a sua presença, Pai. Tira esses deuses para... Tira essas bobagens de mim, Senhor. Está tudo ótimo. Minha vida não está boa, não. Ela está ótima. Que esse tanto de coisa que eu tenho que resolver, está tudo ótimo. Amém? Que é o amor de Deus, o Pai. Esse amor que não te abandona. Que não vai deixar você ficar para trás. Poderoso.
ágape, único. Que é a graça de Jesus o Filho, essa graça que é a única graça, é a única coisa capaz de fazer a gente abandonar os nossos deuses, os nossos pecados. É o próprio poder de Deus que nos livra da pecaminosa, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus o Filho e as consolações do Espírito Santo, que vai trazer no seu coração e no meu todo dia: Senhor, eu preciso te buscar. Eu quero ter sede, Pai, de te buscar. Me ajuda, Espírito Santo, que vai te encorajar a abandonar algo essa semana, encorajar a viver mais perto dEle, a buscar a presença dEle, a frutificar nele. O amor de Deus, a graça de Jesus e o poder e a consolação do Espírito Santo estejam conosco hoje, essa semana e eternamente. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, uma boa semana.